dia, meus amigos e minhas amigas. André Luiz Alves, do podcast Conexão Espírito Santo. Estamos aqui hoje com muita alegria com o projeto das categorias de base do Vitória Futebol Clube, um projeto sério que tem revelado talentos aí para o futebol capixaba e também para o futebol nacional. Estamos aqui com os coordenadores da categoria de base, o professor Cosme Eduardo, um dos maiores vencedores do futebol capixaba, seu filho Matheus Luque, que é também coordenador, e o diretor das categorias de base, Thiago Cheim. Bom dia, Cosme, bom dia, Matheus, bom dia, Thiago. Bom dia, André, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores aí que estão vendo, nos assistindo nesse momento. Realmente para nós é um grande prazer estar aqui, André, batendo esse papo, conversando e falar sobre o nosso trabalho aí no Vitória Futebol Clube. Bom dia, André. É muito prazer estar aqui com você, poder bater esse papo aqui a respeito das categorias de base do Vitória e de tudo que aconteceu aí, né, até agora e o que está por vir a partir do ano que vem. Obrigado, André, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco o trabalho nas categorias de base do Vitória, trabalho esse que a gente vem fazendo há pelo menos 7 anos e revelando os jogadores que passaram desde o nosso sub-15 e hoje a gente tem o orgulho de vê-los no time profissional do Vitória. E a gente sabe, quando fala em categorias de base, a gente trabalha, né, com sonhos de muitas crianças, de muitos jovens que têm um sonho de ser jogador profissional, tem um sonho de brilhar no Brasil, no mundo. E eu particularmente acho que qualquer projeto tem que ter pessoas com credibilidade, pessoas que têm um histórico. Então eu queria que fizesse um breve resumo aí. Cosme Eduardo começando, com um dos maiores vencedores do futebol capixaba, foi o técnico do Serra, aquele momento histórico do futebol capixaba em 1999, quando o Serra ganhou do Fluminense no Maracanã, que era dirigido pelo Parreira, que era treinador da seleção brasileira, tetracampeã. Então, fazer uma breve apresentação para que as pessoas que vão ver esse podcast ver quem está nas categorias de base, à frente das categorias de base do Vitória Futebol Clube. André, é sempre bom falar um pouquinho e ter essa oportunidade, porque muitas pessoas veem, né, o Cosme Eduardo como esse treinador aí que você falou, Serra, tricampeão, venceu o Fluminense no Maracanã, mas o que muita gente também não sabe é que o Cosme Eduardo começou cedo. Eu ainda jogava futebol profissional juvenil, 17 anos, e eu fui convidado pelo Jank, que é o coordenador da Gazetinha, criador, né, da Copa Gazetinha, um dos maiores campeonatos infantil do Brasil e talvez até do mundo, para ser o primeiro treinador da seleção capixaba infantil. Então, desde lá para cá, eu nunca mais me afastei dessa função de treinador, porque eu gostava, primeiramente, estava no meu coração, de investir, gostava, procurava, estudava, mesmo às vezes sem nenhuma condição, e fui treinador de todas as categorias do Espírito Santo. Graças a Deus tive essa oportunidade. A garotada hoje em dia nem tem mais seleção, nem tem mais muito como trabalhar nisso aí. Pessoal, garotada que eu falo, garotada que vem da base, né, como treinadores aí. Então eu passei por todas essas coisas. Por que eu estou falando isso? Por causa da experiência, né, que a gente adquire. Errei muito, acertei muito também. Isso faz parte, né? Revelei muitos garotos, inclusive hoje. Tem um encontro de ex-atletas no Alves Cabral, que lá vai ter lá milhares, montão de jogadores lá. E ex-jogadores que hoje já são vovô. E os netos dele, os filhos dele continuam jogando bola, inclusive alguns até comigo na escolinha. Então esse meu know-how me ajuda muito assim, hoje em dia, quando eu olho alguma coisa, quando eu participo, mesmo dentro do Vitória, no CTCE, a gente já vê, já pensa, já sabe o que vai acontecer. Aliás, não é questão de acontecer, mas imagina, né, que aquilo ali vai dar certo, que não vai, vamos por esse caminho, vamos por esse caminho, por aquele caminho, e ajudar a garotada no sonho deles, o que é mais importante. Matheus foi atleta profissional, né, lateral esquerdo de qualidade, formado com Cosme Eduardo, né? Falar um pouquinho, Matheus, da sua trajetória, até chegar como treinador da base, que eu acho importante. Jogou, né? Foi campeão pela Desportiva. Então, um pouquinho no resumo aí do seu histórico. André, eu comecei a jogar futebol muito cedo, né? Eu acompanhava meu pai nos clubes onde ele estava e sempre fui movido pela paixão ali pelo futebol desde criança.
Com 5 anos eu comecei no futsal ali no Clube Ítalo Brasileiro e dali as coisas, né? Você começa a tomar gosto pela coisa, ter prazer, né, em jogar. E depois eu comecei na escola de futebol de campo. E com 14 anos eu fui pro Vasco. Fiquei um bom período no Vasco da Gama e depois fui pro Juventude, em Caxias do Sul. Uma boa experiência lá também, até o sub-20. E depois retornei para Vitória, joguei na Desportiva há alguns anos, e encerrei depois minha carreira no Serra, né? Encerrei até de maneira um pouco precoce, assim, podemos dizer, porque eu sempre convivi com muitas lesões, né, cara? Então isso sempre me atrapalhou muito, principalmente uma lesão grave que eu tive no pubis, que ali praticamente sentenciou o fim da minha carreira, né? Mas sou muito grato por tudo que eu pude, né, viver. E assim, o futebol profissional me deu um know-how, assim, no sentido de preparo para poder fazer o que eu faço hoje. Eu sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, Educação Física, especializado em futebol. E, e hoje eu me sinto, assim, muito feliz com aquilo que eu tenho feito, não só na base do Vitória, mas também na escolinha. Acredito muito que a gente tem grandes coisas ainda para viver, não só ali no Vitória, mas também dentro do futebol. É, Tenho tentado colaborar de alguma forma, né, com aquilo que o esporte já me proporcionou e tenho tentado fazer um pouco também de diferença na parte social, na vida assim dos atletas, né, que tem passado comigo, de alguma forma deixar um legado, algo bom para todos eles, né? Você, Thiago Shein, é um empreendedor, torcedor do Vitória, né? Poderia estar tranquilo lá na sua empresa, junto com a sua família, e foi para esse desafio aí, né, de gerenciar as categorias de base do Vitória. Qual é essa experiência? O que levou a você a ter essa experiência como gestor aí das categorias de base? Então, André, minha relação com Vitória vem desde berço. Meu pai foi tetracampeão invicto no Vitória, juvenil. Na época jogava inclusive com o Cacau Borges, que hoje é um dos diretores do Vitória. Então, desde pequeno eu frequento o Salvador Costa e sempre fomos em todos os jogos. Então, eu cresci dentro do Salvador Costa. E, e aí tive a oportunidade de estar fazendo parte do conselho deliberativo lá do Vitória. E na transição do mandato do ex-presidente Ademar para o ex-presidente Rodolfo, o Rodolfo me convidou para estar assumindo as categorias de base do Vitória, que era vamos dizer assim, era uma bandeira que eu sempre defendi nas reuniões lá no Vitória, que era a valorização e uma maior atenção às categorias de base, que acredito que seja o futuro de um clube de futebol. Então ele me intimou a estar assumindo essa diretoria, e então eu acho que foi um trabalho que a gente começou a fazer assim, devagar, porque eu estava entendendo a minha experiência com gestão, não era com futebol mesmo, mas apesar de ser muito assim, sempre estudei muito sobre futebol, sempre li muito, mas aprendi muito com o Cosme e com o Matheus. E aos poucos a gente foi introduzindo um pouquinho do que eu entendia, do que eu podia estar contribuindo ali no dia a dia deles. E assim, quando você fala que eu podia estar tranquilo no meu negócio, vida empreendedor também não é fácil. Então, não, tranquilo eu não estaria, mas poderia estar menos estressado. Sérgio Brusi, grande goleiro. Eu, não tem vídeo, não tem nada, ele falava que era bom. Então, aí terminou o mandato do Rodolfo, eu tinha tudo para estar passando o boné para outro, mas o Guto pediu que eu continuasse à frente da diretoria lá das categorias de base. Então, Matheus e Cosminho estão me aguentando aí por 6 anos. Legal. Queria saber a opinião de vocês, a importância das categorias de base para os clubes de futebol, tanto na formação dos atletas e na questão da gestão do clubes. E eu quero dar 2 exemplos aqui dos 2 principais clubes do futebol brasileiro atualmente, que é o Flamengo e o Palmeiras,
que foram clubes que nos últimos 10 anos deram um boom, né, de crescimento na sua gestão. E eu vou dar dois exemplos rápidos. O Flamengo deu uma guinada a partir da venda do Vinícius Júnior e do Paquetá em 2017 e 2018. Foram 2 jogadores formados da base. Lógico que venderam outros jogadores, mas esses 2 começaram a arrancada, né, de gestão com Eduardo Bandeira, além da criação além da inauguração lá do CT do Flamengo e tudo que é importante, que os clubes hoje começaram a ter essa visão de investir no seu treinamento. E o Palmeiras, numa venda do Endrick e do Estevão, que hoje são jogadores que não estão no Real Madrid, hoje estão no Chelsea, mas que deram um retorno muito grande ao clube a nível de gestão. E quero dar mais um exemplo, o Mirassol, que foi a grande sensação esse ano, que através da venda do Luiz Araújo, que foi para o São Paulo, depois foi para a França, o recurso do Luiz Araújo, o investimento foi para um centro de treinamento. Então, esses clubes estão tendo uma visão de categorias de base, que eu acho muito importante. Como você falou, eu sempre também fui um defensor desse trabalho. E eu gostaria de saber, porque vocês vivem o dia a dia, a importância da categoria de base para a formação dos atletas, porque eu acho que é importante, vocês lidam com crianças, com jovens que têm sonhos, e a opinião de vocês com relação a essa gestão dos clubes para a categoria de base, a importância da base para os clubes. Então, André, eu acho que assim só tem a agregar as categorias de base, porque você formando um atleta dentro do clube, na pior das hipóteses, na pior, entre aspas, se o atleta não sair, não gerar receita para o clube, o próprio clube pode aproveitar um atleta identificado com o clube e formado lá dentro. Já vai saber quais são os princípios do clube, a forma de treinamento, os profissionais que estão lá dentro, já vai estar adaptado ao ambiente. Então, assim, eu acredito que é um clichê, né? Base não é despesa, é investimento e tem que ter paciência. Você não vai ter um atleta que, o menino vai chegar, mesmo que acabou de subir profissional com 18, 19 anos, não rendeu 6 meses, não presta. Tem que ter paciência, porque tem várias coisas. O menino chega no clube, a gente não sabe o que ele está carregando. Ele chega com uma mochila com problemas familiares, problemas de criação, estrutura familiar. Então, isso a gente tem muito cuidado. O Cosme, o Matheus sempre bate nessa tecla, que a gente não pode ver o menino só como o atleta, o lateral direito está dentro do campo, o cabeça. Não, a gente tem que entender como é a vida dele antes de pisar dentro do campo. Então, a gente tem esse cuidado aí de estar entendendo qual que é a realidade do atleta, para trabalhar o atleta e fazer esse menino gerar receita para o clube, ser mais uma peça no profissional do clube. André, eu complementando o que o Thiago falou, eu acredito assim, vou um pouquinho mais além, no sentido de que eu acho que clube que não investe na base está fadado ao fracasso. Tendo em vista o cenário do futebol brasileiro hoje. Os grandes jogadores que surgiram no futebol brasileiro saíram da onde? Eles não surgiram prontos. Alguém teve que formar. Então acho que hoje se fala muito assim em princípios de treinamento, periodização tática, enfim. Se fala em muitas coisas, né? E surgiram as questões das academies e temos também hoje, né, a CBF investindo na capacitação, né, dos profissionais, e isso é muito bom. Mas eu acho que de alguma forma o debate da academia, digamos assim, tá esquecendo um pouco a individualidade do atleta. Porque na base é óbvio que, como o Thiago disse, o atleta é um ativo do clube, certo? Você citou aí alguns atletas que transformaram cenários, né? A gente tem o Flamengo, né? Tem o Palmeiras, o próprio Mirassol aí, que hoje aí acho que é o maior case, né, de sucesso do ano de 2025, tendo visto o que fez aí no Brasileirão. Mas eu acredito assim que
A base tem que ser vista não só como um investimento, mas antes de tudo como algo que é primordial para qualquer clube. Sem base não existe vida do clube. Se você pegar aí, para citar alguns grandes jogadores daqui do nosso cenário do futebol capixaba, né? Eu vou falar do meu pai, Cosme Eduardo, pode ter citar Baiano, Vicente, né? E outros jogadores que surgiram. Eles apareceram da onde? Então, assim, eu acredito que o futebol de base, ele é o ecossistema no qual, ele deveria ser o ecossistema no qual todo clube deveria girar em torno. Acho que o clube deveria existir por causa da base, não a base por causa do clube. Porque daqui a 10 anos, o cenário de um Vitória Futebol Clube pode mudar. Com um garoto vindo da base. Só que na base existem processos, existe investimento, existe tempo, existe principalmente paciência de quem está não só gerindo, mas quem está na cadeia, né? Desde lá de cima até chegar aqui embaixo na base, porque os processos são demorados. O Vinícius Júnior não surgiu da noite para o dia. Né? Se você parar para pensar em contexto de Flamengo, Palmeiras, um grande clube brasileiro, é muito fácil hoje um observador técnico ou então o próprio clube tomar um jogador do outro, tendo em vista o que aconteceu com o Estevão. Né? O Estevão era do Cruzeiro e a gente sabe dos bastidores do que aconteceu para a vinda do Estevão para o Palmeiras. Então hoje você tem uma guerra entre os clubes também em relação a isso. Mas o que eu acredito é nisso, cara, é que o clube hoje que não investir no futebol de base, que não tiver o seu olhar transformado, as diretorias dos clubes, as pessoas que estão gerindo e tocando os clubes profissionais, se elas não tiverem um olhar transformador em relação à base, eu acredito que vão ficar um passo atrás, certo? E a cada ano a gente tem visto que isso é uma realidade. Porque um clube igual o Mirassol, para ter o centro de treinamento que tem hoje, a receita teve que vir de algum lugar. A receita não caiu do céu. A receita saiu de um processo que aconteceu há anos atrás, com o Luiz Araújo, com alguns outros aí que foram citados. Então, acredito que no Vitória a gente está passando por esse momento. Já houve, desde quando a gente chegou, né, pai? E Thiago também, que está aí há 6 anos já com a gente remando. Eles sabem que não é fácil, eles mais do que eu sabem que não é fácil, porque muitas vezes eu estou ali, né, sei do que acontece nos bastidores, sei da dificuldade que é, mas muitas vezes eu volto as minhas preocupações para metodologia, para treinamento, para competições, para captação de atletas, esse tipo de coisa. E eles que, né, estão ali fazendo, né, batendo cabeça, fazendo trabalho sujo, digamos assim, né, que é tentar organizar a coisa. E hoje no Vitória, a gente já viu uma certa mudança, né, Thiago? Porque no início não é fácil, cara, você mudar o paradigma, assim, né? Muitas vezes o olhar e tentar trazer com argumentos, né? Essa melhoria, uma nova proposta dentro de um clube. E eu acredito que aos poucos, a gente está conseguindo, juntamente com as pessoas que hoje dirigem o Vitória, transformar um pouco esse cenário, certo? E eu digo aqui que a gente já pode mostrar um pouco essa realidade, que hoje a gente tem o Arthur Cesini, que já não é mais uma promessa, já é uma realidade, né? Se eu não me engano, aí foi eleita a revelação da última Copa Espírito Santo, certo? E é um garoto aí que tá mostrando o seu valor. Cesini é um garoto que tá conosco. Eu me lembro até hoje o primeiro dia que ele veio treinar. Saiu da escolinha do CTCE, chegou pra gente com 6 anos de idade. Nós temos o Kaique, que também já é uma outra realidade, já não é promessa, é uma realidade. Acabou de fazer uma boa competição emprestado pelo, se eu não me engano, pelo Sport, né? Sport Capixaba. Fez uma boa competição agora aí na segunda divisão e agora retornou ao clube, esteve no Botafogo, rodou alguns clubes fora. Hoje, uma coisa que eu quero até citar aqui, André, que me deixa muito feliz, foi o retorno do Enzo. Enzo foi um garoto que a gente sempre batalhou para vê-lo ali no futebol profissional do Vitória, porque eu particularmente, eu tenho um carinho muito especial pelo Enzo, porque é um garoto que está comigo desde 5, 6 anos de idade, começou comigo no futsal,
E eu acompanhei, assim, praticamente todo o crescimento e desenvolvimento do Enzo, estive ali perto dele, sendo treinador dele. E a gente vê potencial, sabe? Então, assim, os garotos da base que sobem pro profissional, eles não sobem prontos, cara. A gente não pode vender sonho pra ninguém ou achar que esses garotos vão chegar prontos lá em cima, certo? O que acontece é que quando eles batem lá em cima, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Vinícius Júnior, alguém teve que ter paciência com ele. O Paquetá, alguém teve que ter paciência com ele. E assim são também com os nossos garotos. Uma coisa que eu vejo muito, e isso eu vejo como uma característica assim, da torcida do Vitória, que eu até também quero aqui aproveitar o espaço para poder elogiar, porque é uma torcida que apoia a subida dos garotos e cobram, obviamente. Não, e não, e devem. cobram o aproveitamento dos meninos, né? Sim, sim, e a gente vê, porque a gente está ali vendo os jogos do profissional, a gente está sempre ali acompanhando o trabalho, que é assim, sempre muito bem feito. E a gente vê o quanto a torcida também, assim, André, ela tá engajada nesse sentido, sabe? De poder ver cada vez mais garotos, promessas se tornando realidade, assim como esses que eu citei hoje. Então, esse caso do Enzo me deixa muito feliz porque o Enzo chegou até em algum momento treinar ali na equipe profissional, esteve ali e de alguma forma, né? Por ocasião ali do momento, acabou saindo e foi para outro clube, né? Fez gol de título estadual na categoria sub-20. Então, assim, depois que saiu do clube, acho que ele ganhou uma valorização maior. Acho que as pessoas começaram a olhar para ele com outro olhar. E hoje você vê ele retornando ao clube, sendo contratado como atleta profissional. Então, acho que isso, para poder sintetizar aqui a minha fala, eu acho que esse case assim, do Cezine, do Kaique, principalmente o do Enzo, que eu ainda acredito que é uma promessa, que ainda, né, precisa se tornar realidade, que o clube está apostando nele, né, Thiago, né, pai? Hoje eu vejo assim, o Vitória está apostando no Enzo, está acreditando no Enzo, mas ele precisou mostrar o seu valor, certo? Então eu acredito que esses três casos são casos assim que sintetizam muito bem o que o Thiago trouxe e a minha fala, porque além de tudo, a base precisa dar resultado. O clube precisa ter resultado. E a gente acredita muito que não só o Cezine, não só o Kaique, o Enzo, nós temos também o Chiesa, né? Que é um garoto que chegou para nós aqui no Sub-20, né? Ele não foi formado por nós, mas chegou aqui no Sub-20 e, assim, mostrou o seu potencial. E agora também nós temos o Kaique, que é um belo puta de um atleta que acabou de chegar para nós aí tem uns 2, 3 meses e agora tá lá no profissional também o Thiago, que é um garoto que apesar de jovem, 2008, mas que também a gente enxerga que tem um talento a ser um diamante a ser lapidado. Então, assim, não só esses casos que a gente está citando aqui, mas a gente acredita que futuramente, com certeza, outros garotos também serão bem aproveitados lá. E André, assim, só complementando o que o Matheus falou, três, vamos dizer assim, não são coincidências, mas nos três atletas que ele citou, Kaique, Cezine e Enzo, eles têm algo em comum. Vieram lá de baixo, passaram todas as categorias na mão de Cosminho e Matheus, trabalhando, sendo trabalhados, sendo moldados pelos dois e chegaram até o profissional. Então isso é uma característica que nós temos nas categorias de base do Vitória. É ter paciência e a continuidade. Respeitar os processos, né, Thiago? É isso aí, porque cada um vai corresponder de uma forma, não vai performar todo mundo igual. Então tem que ter paciência, respeitando a individualidade de cada um e passo a passo. Não é porque uma geração não foi bem num campeonato que ela não é boa. Então uma coisa que a gente, lógico que a gente quer ser campeão de tudo e entra nos campeonatos para ser campeão, mas o mais importante é a formação do atleta. Esse é nosso título. É formar os atletas e título, essas conquistas vão ser consequência do trabalho. E complementando isso aí, de alguma forma, a base eu vejo assim como uma oxigenação, né? Coisa boa, coisa nova, força vindo de baixo. É como se tivesse uma árvore e ela cada dia estivesse ali, tudo mais vinha uma vitamina e pá, e a árvore fica cada vez mais forte. Eu vejo assim a base, porque a garotada que está surgindo vem com toda expectativa, toda esperança, e a força, né?
Porque o jovem, ele traz com ele a força. E nos clubes que eu passei, assim, vamos aqui um pouquinho rapidinho. Em 1977, eu fui campeão, inclusive tem a foto lá, porque o cara é campeão, tem que mostrar, né? É. 77 eu fui campeão, pela Desportiva eu joguei, participei ativamente daquele plantel, e naquele plantel, alguém enxergou lá na base e mandou subir 14 jogadores de uma vez só da base. Então a Desportiva naquele ano, ao invés de contratar, a Desportiva se deu o luxo de dispensar alguns jogadores que tinham no profissional, acrescentou ao plantel 14 jogadores vindos da base, inclusive eu também, que eu era ponta na época, né? Tive a felicidade de jogar naquele plantel e até hoje eu tenho muitos amigos ali. Então, assim, é isso aí. Em 96, eu fiz a mesma coisa com o profissional. Eu estava no profissional, no Júnior da Desportiva, como treinador. O profissional estava precisando de uma oxigenação e eu estava vendo os treinos do profissional, com treinadores que vinham, inclusive Pedro Omar, que foi um grande jogador do América Mineiro, passou pela Desportiva, e ele não estava encontrando esse elo. E eu estava percebendo que o elo da Desportiva era a oxigenação, era botar jogadores jovens no meio do plantel, buscando espaço. O time era bom, tinha ótimos jogadores, mas não tinha pegada, não tinha objetivo. Então, esses jogadores que foram na época não foram qualquer um. Né? Tanto é que não foram que Aguinaldo, Cavallini, Edson Garcia, Ronaldo, vários outros, né? Enfim, se eu ficar citando aqui, eu peguei e subi todo mundo também. Tivemos que fazer uma limpeza no profissional quando eu assumi, e assim a gente conseguiu, naquele ano, conseguimos desbancar o Linhares, que já vinha 3, 4 anos, não sei, sendo campeão estadual, um plantel especial, um plantel excepcional que tinha lá. Eles tinham lá 2 equipes boas, de jogadores selecionados, ainda tinha mais alguns reservas ainda da terceira equipe, que eram jogadores que jogavam em qualquer equipe, ou seja, eu também depois fui treinar o Linhares, e o trabalho também foi mesmo. Deixei lá revelado bastante garotos da base, bastante garotos estavam subindo, e depois minha passagem pelo Serra, que eu também deixei no Serra um trabalho com os garotos da base. Eu já vi que o Thiago Silva, outro jogador como o Matheus também que passou lá, vários jogadores da base, eu puxei para o time de cima e deixei lá revelados. Ou seja, os clubes eles têm que ter essa oxigenação para poder dar continuidade, porque o jogador que ele já está rodando, um jogador importante que o clube tem, logicamente eu não descarto isso aí, o clube tem que ter, mas ele vai sair. Vai acabar o contrato dele, ele vai para onde melhor oferecer. E o garoto da base é aquele que vai continuar dando o suporte para o clube, que a gente já falou sobre isso. O Matheus falou sobre a revelação de alguns jogadores, né? O Thiago também. E o clube tem que ter essa visão. Eu quero parabenizar desde já a diretoria do Vitória, porque está mudando essa filosofia, está abrindo um leque, uma perspectiva melhor. O Vitória está crescendo em todos os sentidos. O Vitória, daqui a uns 10 anos, se Deus quiser, vai ser um grande clube de futebol capixaba, como já é, mas talvez até do futebol brasileiro. E só para complementar, lá atrás, bem lá atrás, eu era treinador da divisão do Banesh Zítolo, e nós fomos fazer um amistoso em São Paulo contra a equipe do, não Mirassol, mas o Primavera, e o Primavera tinha o Eli Carlos, que era grande empresário da rádio, estava começando a investir no Primavera, e o Primavera tinha essa parceria com o Mirassol. Naquele ano nós deixamos lá 8 jogadores, ele pegou 8 jogadores do futebol nosso aqui capixaba e ficaram lá no Primavera. Que o Humberto, inclusive o Humberto Loss, hoje virou um grande treinador, tá rodando por aí, que também fez parte desse grupo. Camilo, Thiago Martinelli, aquele menino lá de Linhares, que depois foi pro Flamengo. Fabiano Heller. Todos os garotos saíram dessa geração aí.
O Eli Carlos na beira do campo foi escolhendo, parecia até... Importante lembrar que o Primavera, o paulista de Jundiaí, foi campeão da Taça São Paulo Isso em aí. 97, com o Isso Thiago aí. Martinelli, com o Isso Camilo, aí. com o Léo Zanotelli Zanotelli. e com Você o Thiago. vê Com... a visão que os caras tinham naquela época, que eu fui, esses garotos todos que eu tô falando, tinha na faixa de 14 para 15 anos. Legal. Então, quer dizer, então é questão de acreditar, investimento, dar suporte, ajudar, para que essa garotada suba e faça o papel deles que tem que fazer. Eu quero fazer uma observação, como torcedor, que a gente vai no estádio, e uma fala do Matheus e uma fala do Thiago. Eu como torcedor, eu acho que a torcida tem que apoiar realmente o garoto que vem da base, como o Cezine, né? Vou dar um exemplo de torcedor. O Cezine praticamente não entrou no campeonato estadual. E no segundo jogo é contra o Real Noroeste, na Copa Espírito Santo, que é um adversário que a gente tinha perdido no Capixaba. O jogo estava 1-0 pro Real Noroeste, no Salvador Costa, e ele entrou aos 15 minutos. Um jogo difícil, né? Jogo Ele mudou difícil, o cenário Real do Noroeste é um jogo. time que sempre complica por vitória. E ele mudou o jogo. Ele fez o gol. Então, assim, a torcida fica feliz. Eu, como não tenho medo de falar o que eu penso, muitas vezes em anos anteriores do Vitória, eu não tenho nada contra vir jogadores de fora. Se vierem para jogar, vão ser bem-vindos. Igual esse ano, fizeram contratações que deram resultado. Mas muitas vezes o jogador de fora joga 1 mês, 2 meses, 3 meses como titular, não rende, e o garoto da base vai. Isso não é só no Vitória, isso é nos grandes clubes. O garoto da base às vezes joga uma partida, 2, sente, porque tem o processo, né, de maturação, e o clube não tem essa paciência. E às vezes o clube perde, como você falou, ativos. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, perdeu ativos importantíssimos na década de 90, que foi aquela geração que foi campeão da Taça São Paulo de Júnior em 90, com o Djalminha, com o Marcelinho, que tiveram a sua primeira oportunidade, Cosme, em 1988, que o treinador era Tele Santana. Foi Tele Santana que revelou, que deu oportunidade a Rogério, a Marcelinho, a Marquinhos, a Djalminha, antes, inclusive, deles serem campeões na Taça São Paulo de Júnior. Paulo Nunes, Nélio, foi uma geração, né, que foi desperdiçada pelo clube e depois foram brilhar em outros clubes. Então, assim, eu acho que a torcida tem esse carinho com os jogadores da base, com o Cezine, com o Kaique, com o Chiesa, o menino tá chegando agora, o Enzo. Eu acho muito importante. Então, eu acho que essa paciência, ela é fundamental. É melhor ter a paciência com o atleta da base, que tem identidade com o clube, que eu acho que isso é muito importante. É muito ruim você, como torcedor, ver um cara tá ali e tá jogando no clube, recebendo o clube e não tá tendo a identidade com o clube. Então, eu acho que essa questão é importante. Ô, André, Só complementando rapidinho, logicamente que a gente não está falando aqui nem alijando o jogador que vem de fora, Lógico. o profissional que joga, que ele é profissional, que ele tem a vida dele correndo atrás da bola, faz seus contratos, muito pelo contrário. Cada jogador fera que vem aqui, jogador, como você falou, jogador trabalhador, o cara cumpre o seu dia, dentro do campo ele corresponde a um jogador que está deixando um legado lá para Isso. trás, o jogador da base se espelha nele. E ele está deixando um pouco dele aqui também quando ele sai. Então isso é muito importante, como tantos outros jogadores espetaculares que já passaram por aqui, né? Eu sempre cito muito isso aí nas palestras, nas preleções que a gente faz lá na base, porque o jogador da base ele se espelha em alguém, ele Com tem que se certeza. espelhar em alguém e vai se espelhar em jogadores bons, mas também acontece de alguns jogadores chegam aqui e às vezes não corresponde, né? Então a gente tem que estar sempre com esses olhares atentos. ô, André, posso só Pode, lógico. fechar um parênteses que eu abri, mas acabei me lembrando aqui. Eu só queria falar também que a fala que eu fiz anteriormente, ela é baseada na minha experiência, não só do que eu observo futebol brasileiro, futebol capixaba, mas eu vivi isso. Eu, particularmente, eu não sou fruto de base do futebol capixaba, porque com 14 anos eu fui embora. Mas eu, com 18 anos, eu fiz parte de um elenco campeão da Desportivo de Copa Espírito Santo, onde a maioria dos atletas tinha até 20 anos. 90% daquele grupo em 2008, quando nós fomos campeões com meu pai como treinador, e eu posso citar para você alguns aí, ó, Thiago Keller, que, né, foi ídolo aí do Vitória, Isso. por onde passou foi ídolo, sempre jogou, né, não precisa nem falar aqui dele, que Igor para mim, Tironi, da nossa né? geração, acho que foi o melhor que eu vi jogar. Tem Igor Tironi, né, que na época também, nós todos viemos junto da escolinha. Eu lembro, só para trazer o contexto daquele elenco ali, a Desportiva na época
tava mal das pernas, não tinha dinheiro para contratar jogador. E aí casou que o contexto da Copa Espírito Santo era ainda. Lembra, pai, que acho que era sub-23, lembra? Que você podia colocar alguns atletas acima, mas a maioria tinha que ser de atletas formados ali até sub-23. E ali, meu pai, a gente conversando, ele começou a correr atrás dos garotos. E aí foi trazendo, ó. César, eu não sei se Rodrigo ele, jogou? se ele fazia parte daquele elenco ali, eu não me lembro. Chiesa Mas surgiu ali, né? ó, eu posso falar, ó. Dali surgiram Chiesa, David Denner, David Dennis, excelente. tinha eu no elenco, tinha Thiago Keller, que dali Thiaguinho estourou ali. Tinha Juan, Juan, lateral Juan direito. Alvarenga, que hoje ele é coordenador do Porto Vitória, das categorias de base do Porto Vitória, até mandar um abraço pra ele, é Jogou nas muito amigo categorias de base do nosso. Cruzeiro também, né? Jogou no Cruzeiro, Juan rodou em vários clubes, rodou fora também. É um cara que, né, pô, super campeão também por onde passou e hoje tá fazendo um grande trabalho lá no Porto. E então, assim, cara, eu tô te falando sobre esses atletas porque alguém precisou acreditar neles. E assim, juntou a fome com a vontade de comer. O clube não tinha dinheiro para contratar, então teve que recorrer à base. Infelizmente, muitas vezes é assim que acontece. É quando o clube se vê num cenário como esse, e aí tem que recorrer à base como um plano emergencial, certo? Não, é filosofia do clube. É, Foi o plano B. exatamente. Então, né, deixar isso bem claro aqui também. Mas foi um elenco que bateu campeão, cara. Nós tínhamos aí, eu vou te falar, nós tínhamos Walter goleiro, que era acima. Nós tínhamos Gilmar volante, que, né, Excelente jogador. jogou conosco na Desportiva, fez, acho que praticamente a maior base da carreira no Serra. Tínhamos o quê? Paulinho Pimentel, que chegou na fase ali de mata-mata. E Bruno Alemão, acho. Bruno Alemão, que era um lateral direito também muito bom na época, que veio de São Mateus. E o restante do elenco era garoto, cara. Legal. Tinha Edmar Chazinho, que depois jogou no Espírito Santo. Foi, né, ele aconteceu no Espírito Santo, ele foi revelado lá pelo meu pai na Esportiva, mas depois aconteceu. Amaral, 10 anos de idade, né? João Paulo, que era conhecido como Nino na época, que teve aqui no Rio Branco agora, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado. Jogou no Porto Vitória também. Então, assim, dali saíram grandes atletas, cara. E aí eu queria falar uma coisa que eu achei importante esse ano. O Rafael Soriano, que é o treinador do profissional, eu vou lembrar um momento que ele ganhou muito crédito comigo. Tava tendo um jogo do Sub-20 lá no. Não, lá na Serra, no Campo no Nou. MEC. No Camp Nou, desculpa. No Camp Nou, era dia de semana, uma chuva danada, e ele tava na arquibancada. E eu achei muito legal a atitude dele, um técnico do profissional, no jogo meio de semana, se eu não me engano, foi contra o Vila Velhense, e ele tava na arquibancada. E eu vi uma boa vontade dele, um técnico profissional, que eu, com todo respeito a todos os outros que eu já vi, mas eu achei muito bacana a atitude, é bacana, inteligente, na minha opinião, e eu vi que ele teve uma boa vontade com a questão da base do Vitória. É a opinião minha, como torcedor, acompanhando ali. O próprio exemplo do Cezine aí é um exemplo. Vários jogadores do Sub-20 esse ano foram treinar lá, né, no profissional. Então eu queria falar a opinião de vocês, essa importância dessa interação dos meninos que estão ali na base, principalmente ali no Sub-20, né? Essa questão dessa interação deles com o profissional. Só uma passagem rapidinha, até de vez em quando eu lembro dela. Em 1900 alguma coisa lá para trás, eu tava como treinador do Vitória. E o Vitória tava com esse mesmo problema aí que o Matheus citou aqui agora, que a Desportiva também teve, né? Problema financeiro, né? O Vitória não tinha como contratar muitos jogadores, né? Assim, jogador de renome, jogador que vinha, como hoje em dia, né? Então, eu lembro que na metade do campeonato eu fiquei mal, porque o plantão era pequeno. Eu tinha um cabo da Marinha, Cabo Alves, que era o meu quebra-galho. Ele jogava em qualquer posição que eu botasse, até de zagueiro ele jogou, sendo que ele nem era grande. Quer dizer, que aquela questão de zagueiro tem que ser grande e tal, né? Teve um jogo lá que eu não tinha mais ninguém para botar para trás, eu tive que botar ele para trás. Jogo até contra o Rio Branco. E a gente para segurar um resultado lá. Então eu tive que recorrer. Eu sentei. O campeonato de júnior tinha começado. Estava na segunda rodada, ou terceira, juvenil.
E um dia eu fiquei no campo lá, eu soube que ia ter um jogo, e eu fiquei para ver a garotada juvenil, 16, 17 anos, para ver juvenil e tal. E de lá, desde aquele dia, eu puxei o Marquinhos Capixaba, que eu vi ele lá jogando cabegiário, que eu tava precisando de lateral direito. Puxei Marquinhos Capixaba, puxei Romildo e puxei o Alvimar. Era um neguinho lateral esquerdo que eu tava O tudo... Mildo é o Didinho? Não, não é o Didinho, não. Romildo, um sararazinho dali de São Torquato. Até mandar um abraço para ele, se ele deve estar escutando. Romildo sempre tá atento a essas coisas aí do futebol. E, rapaz, esses caras me ajudaram muito, porque o Marquinhos Capixaba virou meu lateral, e o que eu era lateral, que era o Bira, que era o cunhado Giovanni, né? O Bira passou a cabeça de área, porque depois ele teve que ficar como cabeça de área, que era um bom jogador também, experiente. Ele era do quadro jogador mais experiente. E o Marquinhos Capixaba ali entrou e não saiu mais, cara, com 17 anos. E no próximo ano, quando rodou o ano, ele já foi embora para o comercial de São Paulo, se eu não me engano, Botafogo, Ribeirão Preto, se eu não me engano. Foi o primeiro clube que ele saiu. Então, assim que acontece essas coisas, o treinador tem que estar atento. O Soriano é um cara bom, paciente, tá dando toda a atenção à garotada da base. Não aproveita quem não quiser. Ô, André, eu quero citar aí, a gente está desde 2017 fazendo esse trabalho aqui na base, né, à frente das categorias de base do Vitória. Teve dois treinadores que eu posso citar assim que hoje, né, eu vejo assim, posso falar que foram os únicos dois treinadores que olharam de maneira diferente para a base e se importaram, né? Primeiro citar o Soriano, porque eu não sei nem se você sabe, mas ele chegou a viajar conosco. Isso que eu ia falar. Ele Legal. foi conosco para um jogo contra a Desportiva lá em Marechal. em Marechal Floriano. Ele chegou Ele no foi clube, viu a conosco gente no ônibus. se arrumando o ônibus. Vocês estão indo para onde? Ah, para o jogo contra a Desportivo lá em Marechal. Ele, tem vaga no ônibus? Legal. Foi junto Isso é com a legal. gente. Outra coisa, esse jogo contra o Vila Velhense, ele ficou lá tomando chuva na arquibancada, mas ele foi lá no vestiário também, no intervalo do jogo, pra querer ver como que é o ambiente, como é que é. E depois eu lembro, cara, que quando acabou o jogo, a gente conversou um pouquinho e tal, e eu lembro que ele chegou ali do meu lado, me parabenizou. Então, assim, você vê que é um cara que ele tem pelo menos um olhar diferente para coisa que tem. diferente, sim. O segundo que eu quero também citar aqui, porque acho que até por justiça também, é um cara que ficou pouco tempo no Vitória, que foi o Gustavo Brancão, que teve recentemente aqui no Vitória, e que foi o único treinador que passou pelo Vitória que foi lá no treino. Num sol de 40 graus que tava fazendo no dia lá, o Gustavo apareceu lá no treino, me chamou um momento lá no canto, conversou comigo, perguntou sobre os garotos, mas infelizmente, né, não teve muito tempo ali para, né, não teve continuidade o trabalho dele, mas deixar citado o Soriano e o Gustavo Brancão também, que deu uma moral muito grande. Legal. Agora vamos falar um pouco, nosso dirigente aí, nosso gestor. A gente sabe que é um desafio diário. Participei um pouco esse ano. Questão da estrutura, né? Que você tem buscado aí dos bastidores, né? Sempre lá perto da diretoria ou fora, né? Buscando captar recursos, a estrutura. A gente está vendo que o Vitória está com material novo aí, acho importante, uma parceria. A questão da reforma do campo da curva da Jurema, que é uma demanda antiga, está sendo feita a reforma. Tem informação que vai ser feito um vestiário lá, que é uma demanda antiga, né? Uma reivindicação antiga aí das pessoas que estão lá. Tem a questão da parceria com a fisioterapia, né? Você tem buscado recursos aí através de emendas parlamentares. Então, eu gostaria que você falasse um pouco aí a questão da melhoria da estrutura das categorias de base do Vitória. Então, André, um trabalho de sucesso não fica limitado, não deve ficar limitado apenas no material humano que a gente tem. A gente tem bons profissionais no Vitória, tem bons atletas, mas precisa de algo mais. A gente precisa estar fazendo algo diferente para conquistar esses resultados diferentes. Então, através de... O que sempre ficou faltando um pouquinho foi essa parte de estrutura. Então, nesse ano de 2025, nós fomos agraciados com um recurso de emenda parlamentar. Tivemos grande apoio, inclusive citar aqui o deputado Marcinho dos Anjos, que é um amante do esporte,
amante do futebol e sempre teve um olhar diferente para esse lado social, que a gente também tem esse trabalho social, lá, ao lado do esporte. Então, a parte de recursos, a gente, para o ano que vem, vai estar todo mundo já vai poder ver a parte material, material, equipamentos novos, uniformes novos, tudo vindo através de recursos parlamentares. Nós estamos com uma parceria com a Reactive, pelo menos está entre as 3 melhores clínicas de fisioterapia do estado. Dos fisioterapeutas Francisco Brioche, Ana Paula e da gestora Valéria. Foi uma parceria que conquistamos esse ano e que está fechado com a gente para os próximos anos. E é um diferencial que a gente vai estar prevenindo lesões, preparando melhor fisicamente os atletas. Então isso aí vai ser muito bom. E também tem essa questão da estrutura, que a curva da Jurema, o campo ali da curva da Jurema é um campo que a gente sempre usou. Tivemos outras possibilidades, mas ali a gente se sente bem. Tem a questão da praia ali, da areia, para fazer um trabalho físico, é bem localizado, então ali virou nossa casa. Acesso também, né, Thiago? O acesso para os atletas. Hoje, 100% dos nossos atletas são moradores da Grande Vitória, eu acho que isso é importante, até pelo trabalho social. Moradores de falar que são da Grande Vitória. Da Grande Vitória. Isso aí. Serra, Cariacica, Legal. Viana, 100% dos nossos atletas são daqui. Então a gente valoriza, né, os atletas de Vitória, da Grande Vitória, do estado, né? Legal. E fazer uma passagem rápida também, que eu quero elogiar, principalmente vocês aí, Matheus e Cosme, Thiago também. Hoje você tem 2 garotos lá na comissão técnica. Um é o Martins, que na minha opinião poderia estar hoje no profissional, tem uma qualidade muito grande. Tem outro menino também, muito bom jogador também, que é o Dazi. E esses meninos resolveram, né, seguir uma carreira na comissão técnica. Eu acho legal. O Martins está fazendo educação física, o Dazi começa. E eu acho que é um exemplo muito bacana, porque foram formados no CTCE, foram formados nas categorias de base do Vitória. Não vão ser atletas profissionais, mas estão indo para uma comissão técnica, e isso é na minha opinião, eles estão plantando uma semente de futuro. Através, aí que eu falo, a base, eu sempre falo, esse trabalho da categoria de base tem um trabalho social muito importante. Vocês estão formando 2 jovens aí que vão ser futuros profissionais de educação física e profissionais também do futebol. Então gostaria que você falasse um pouco, que eu acho muito bacana ver os dois. Vi os dois lá no Camburi Beach Beach Fest, que eles estavam lá no Beach Soccer. O Martins já está tomando conta do Sub-15. E assim, eu particularmente acho uma coisa fantástica, porque vocês estão formando cidadãos, vocês estão criando oportunidades para muitos jovens lá que têm um sonho. E de repente o sonho deles não foi ser jogador de futebol, mas não deu, né? É um mercado muito competitivo, mas estão indo hoje, vocês estão formando homens, cidadãos para o mercado de trabalho e para a vida. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência aí com o Martins e com o Dazi, que eu acho muito positivo. Na verdade, assim, a gente sempre procurou, durante todo o tempo, né, que a gente tá à frente disso aí, assim como eu também tive praticamente essa mesma carreira, assim, de sair de jogador e já passei para a comissão técnica. Algumas pessoas acreditaram no meu trabalho, eu fui indo. Eu também tenho feito isso lá. Tanto o Arthur Martins quanto o Daniel Dazi, eles são 2 meninos que mostram interesse, estudam, estão fazendo por onde está, aonde eles estão. E atrás deles já estão vindo mais 2 também, que é o Caio, né, garoto do Sub-17, e o Uriel, que também é do Sub-20. Aliás, os 2 são do Sub-20, primeiro ano do Sub-20. São 2 meninos também que já estão vindo na mesma pegada, auxiliando ali, jogando, treinando, mas também auxiliando, para que a gente possa estar sempre fazendo nossa prata da casa na comissão técnica também. Legal. André, eu costumo falar assim que o mais importante é a continuidade, porque a gente não fica vendendo sonho para ninguém igual muitos fazem aqui, né? Não precisa ficar citando o nome aqui, porque
quem trabalha no meio do futebol sabe quem vende sonho e quem tem trabalho sério. É, eu acho que o maior legado que a gente pode deixar na vida desses garotos aí é a continuidade. Porque continuidade no sentido assim, social para a vida deles, porque eles poderiam estar fazendo qualquer escolha, tomando outros caminhos, certo? Mas eles escolheram estar ali, eles escolheram estar, por exemplo, o Martins. Martins é um garoto que está conosco desde pequeno, cara. Martins a gente também acompanhou o crescimento dele. Martins ele chegou no CTCE no sub-12, sub-13, né? A gente acredita muito que através do ambiente que a gente tem ali no nosso grupo de trabalho, certas coisas acontecem de maneira que não aconteceriam se o ambiente não fosse aquele. No sentido assim, de conversar, de estar sempre, pô, quantas vezes eu vi meu pai, Thiago, eu mesmo às vezes bato um papo com os meninos porque o futebol uma hora vai acabar. Assim, eles jogando, né? Quando pensa ainda tem sonho de carreira e tudo mais, no sentido de ser atleta. E o que aconteceu com esses dois aí foi justamente isso, cara. Acredito que as boas conversas, a boa influência que a gente acaba exercendo na vida deles, vai atraindo para esse campo também, vai atraindo coisas boas. E hoje você tem ali o Martins, tem o Dazi, tem o Caio, tem o Uriel, que meu pai citou. Mas, por exemplo, essa semana eu tava falando no nosso grupo lá que tem garoto ex-atleta que já nem idade sub-20 tem mais, tá aí trabalhando e tal, e que veio me perguntando se tem espaço para Querendo entrar como poder, comissão querendo técnica. também, entendeu? Então eu acho que isso, quando eu falo de continuidade, é você ampliar o horizonte da pessoa, entende? Porque hoje eu tenho ex-atletas que estão me procurando querendo saber se existe a possibilidade de poder estar vindo para cá, voltar para cá agora numa outra função, numa outra realidade, porque tá vendo que outros jovens que às vezes treinava com eles ou eles viam mais novos agora estão nessa realidade junto conosco. Então eu acho que isso é sensacional, cara. Isso aí é um aprendizado assim que a gente leva porque muitas vezes quem trabalha com futebol de base passa muita raiva. Pô, você tem assim, muitas dificuldades, né, cara? E muitas vezes você se sente frustrado, às vezes de mão amarrada, às vezes assim, as coisas não fluem. Mas quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, você entende muitas vezes também até aquela noção de propósito de vida também, entendeu, cara? De fazer diferença na vida de alguém. E isso eu posso te afirmar com absoluta certeza. O trabalho que a gente tem desenvolvido lá no Vitória, e eu vou usar os dois como exemplo, como eu poderia citar outros também, que às vezes eu encontro num shopping, na praia, ou em um parque, qualquer outro lugar, que vem e fala com a gente. Essa semana mesmo, lá no IFES, no final do treinamento, veio um ex-atleta nosso também, que tá jogando profissionalmente, vai jogar o Capixabão profissionalmente por outra equipe, e que veio falar também, veio dar um abraço na gente, veio falar da geração que a gente tinha aqui na época dele de sub-20, tudo mais, por lá conversando com a gente. E que assim, cara, eu fico super feliz, porque apesar de muitas vezes a gente se sentir frustrado em algumas questões, né, de não conseguir às vezes avançar, ou às vezes não é no tempo que a gente gostaria, mas também existe esse outro lado, que a gente olha e fala assim, pô, pelo menos assim, a gente tem feito a diferença e tá valendo a pena. Legal. Queria saber de vocês, a gente está quase terminando aqui, nós estamos próximo de 2026. A perspectiva para vocês de 2026, e a gente vê que tem muitos atletas que querem, né, seguir uma carreira, querem treinar num clube que deu condições para ele desenvolver o futebol. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, deixassem uma mensagem para esse atleta, para esse garoto, de repente vai estar lá na rede social, ou quer vir treinar no Vitória. Então eu acho isso importante. E qual é a perspectiva de vocês para 2026, que tem campeonato estadual, tem várias competições, o Vitória joga várias competições, mas eu gostaria que vocês deixassem essa questão, garoto que quer treinar, por que ir treinar, por que ir treinar com vocês lá no Vitória nas categorias de base? Então, André, eu acho que foi muito falado aqui no nosso bate-papo. Aqui é um trabalho responsável, é um trabalho, a gente não vende sonho, a gente vende realidade. A gente sabe que o futebol não é mil maravilhas. Para aquela vida boa que os jogadores postam em rede social,
que todo menino olha e fala assim, eu quero chegar onde ele chegou. Aquilo ali é 1%. Então, assim, a gente não ilude ninguém. Nosso trabalho vai ser focado na formação de atletas. A nossa preocupação é na formação de atletas, uma formação responsável, sem esquecer que a vida desses meninos não se limita às 4 linhas de campo. A gente cobra resultado em escola, comportamento família, dentro da sua família. Então a gente vai continuar formando atletas. Porque jogador de futebol, todo mundo ali joga. Todo mundo é jogador de futebol. Todo mundo joga. Tá federado no clube, um clube centenário, que é o Vitória, disputa o campeonato estadual. Mas ser atleta já é diferente. Então isso que a gente tenta colocar na cabeça desses meninos. Se querem chegar longe, precisam treinar e quanto mais treina, mais fácil na hora que o juiz apitar o início do jogo, vai conseguir executar. E a gente vai continuar correndo atrás de oferecer e proporcionar uma melhor estrutura para eles. Vamos para início do ano que vem, já estamos programando fazer a avaliação e vamos dar avaliação para captar novos atletas e manutenção dos que já estão conosco, porque todos são muito importantes e o nosso princípio é a continuidade. Então, todos os atletas que estavam com a gente em 2025, pretendo que continuem com a gente e dar continuidade nisso aí. André, eu queria falar o seguinte. O atleta, principalmente os bons atletas, os bons jogadores, eles são atraídos por bons projetos, né? A gente vê aí, clube tal contrata um, clube outro contrata outro, tudo mais. E os grandes jogadores, eles vão buscar sempre os melhores projetos, que eles, né, acho que vai fazer diferença ali para a carreira deles. Agora, falando no nosso contexto aqui, no contexto de base, por que um garoto deveria estar conosco aqui no nosso projeto de base aqui do Vitória? Primeiro, porque ele é capitaneado por 2 pessoas, e hoje você também está fazendo parte desse barco, que são pessoas responsáveis, pessoas honestas, pessoas de boa índole, pessoas que não estão aí devendo um centavo para ninguém, pessoas que têm boas referências, pessoas que quando você fala o nome hoje, não só dentro do nosso clube, mas a nível aí do nosso futebol, do nosso contexto de futebol de base, né, são sempre boas referências, que é meu pai e o Thiago, certo? Então, para começar, porque eu sei que o atleta quando chega aqui, não chega só o atleta, chega a família também, certo? Então, por exemplo, se eu fosse colocar meu filho em algum projeto, né, de futebol e tudo mais, eu procuraria saber referência e, pô, quem é que vai estar com meu filho? Segunda coisa, por que que esse atleta deveria estar conosco aqui? Porque o nosso trabalho é bom, cara. Nosso trabalho é bom. Desde 2017, a gente está à frente das categorias de base do Vitória, já fomos campeões estaduais, vice-campeões estaduais, campeões de Copa Espírito Santo, vice-campeões de Copa Espírito Santo, todo ano praticamente batendo de frente com as principais forças aqui que hoje, né, o Porto Vitória, e hoje no cenário de sub-20 você tem também Rio Branco, né, que está fazendo um bom trabalho. Nós temos bons profissionais, cara, para poder trabalhar com esses jovens, com esses adolescentes. E o nosso ambiente sempre foi o que fez a diferença. E eu falo muito também pelo CTCE, pela escolinha, porque muitas vezes alguns garotos chegaram conosco, às vezes para fazer uma viagem, vai ter uma competição no interior do estado de uma semana, ou de um final de semana, de 3, 4 dias. E que às vezes bate, vê como é que é o nosso ambiente e depois decide ficar. Entendeu? Então, assim, eu acho que... E meu pai sabe do que eu tô falando. Porque eu já vi muitas vezes esse cara aqui, e na época minha mãe também, quando era viva, e sempre ajudou muito nesse sentido, fazer esse trabalho de quantas vezes meu pai pegava garoto que às vezes sabia que se não levasse lá para casa, na sexta-feira à noite, no sábado não estaria lá no campo. Ou não iria se alimentar, ou não iria chegar lá, entendeu? Quantas vezes eu vejo meu pai e Thiago tirando do bolso deles para poder ajudar nos bastidores certos garotos. E, né, eu sei que isso aqui não é coisa que a gente vai ficar falando.
Mas eu acho que o principal de tudo é o seguinte, cara, é a questão humana da coisa. Sabe por quê, André? Você pode ter a melhor estrutura, você pode ter os melhores profissionais, mas se o seu filho não tiver um tratamento humano, se eu como atleta não for respeitado, né, de maneira humana ali, calorosa, tinha que ser bem tratado, bem cuidado e tudo mais, eu acho que não faz o menor sentido, certo? Então, eu acho que hoje é isso que a gente tem para oferecer, acho que a palavra é oferecer para esses garotos, não só os que já estão conosco e outros que desejam estar conosco, né, a partir do ano que vem. Ano que vem nós temos muitas competições pela frente, temos muitos desafios, categoria sub-20, sub-17, sub-15, estão treinando até agora, né? A gente vai ter um período de recesso, mas acho que um diferencial do nosso trabalho é que a gente tem trabalho o ano inteiro, a gente não se reúne 15 dias antes de competição para poder montar plantel, montar elenco. A gente tem esse trabalho de continuidade nas categorias. Garotos que hoje estão comigo no sub-20 começaram com a gente desde lá de sub-9, sub-11, pelo CTCE, passam pelo sub-15 do Vitória, sub-17 do Vitória, chegam ao sub-20. Então, assim, cara, acredito que os desafios para o ano que vem serão grandes, né? A gente está passando por um momento aí de reformulação, principalmente nas categorias sub-20 e sub-17. Então, assim, até deixar um convite, né? Se você quer participar de grandes desafios no ano que vem, 2026, você pode nos procurar. Se você tem o desejo, tem o sonho de vestir a camisa do Vitória, você pode nos procurar. Pode fazer contato, né, com as nossas redes sociais, né? Tem o Instagram da base, que ali você vai ser bem atendido. E, cara, agradecer pelo espaço hoje, poder estar falando aqui, né? Não só meu nome do meu pai e Thiago. Agradecer pelo espaço que você cedeu para nós aqui hoje, que eu acredito que a sua chegada, André, é de suma importância para nós também, principalmente nessa área assim da comunicação, né? Você tem se destacado nesse trabalho aqui no podcast. A gente fica muito feliz de poder vir aqui falar um pouquinho não só da nossa história, falar um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido no Vitória e desde já te agradecer pelo espaço aí que você nos cedeu. Quero fazer um depoimento. Vou deixar o professor Cosme Eduardo falar. Quero fazer um depoimento que eu vim para a base esse ano. Eu tive um problema de saúde muito sério durante 6 anos, praticamente não andava mais. Fui curado, graças a Deus. Eu sempre faço testemunho, graças a Deus, primeiramente, ao Dr. Jance e a muitos amigos. E eu sou um cara que eu sempre fui apaixonado por futebol, eu sempre gostei. E eu sou um cara polêmico, que eu falo aquilo que eu penso. Muitas pessoas não gostam muito de mim quando eu falo, mas eu sou polêmico porque eu gosto das coisas certas e das pessoas sérias. E eu posso fazer esse depoimento, não tenho medo de fazer. Eu acho que vocês são pessoas sérias, são pessoas que têm credibilidade, são pessoas que você pode buscar o histórico, que só vai ter coisas positivas. Acho nesse meio de futebol, tanto profissional como de base, tem muita gente ruim, muita gente picareta. Eu acho um absurdo você pegar um garoto que a família não tem condição financeira e uma pessoa iludir que vai ter que fazer treinamento de uma equipe em outro estado, e desculpa a seriedade, equipes que a gente nem conhece, e essa família tem que desembolsar um dinheiro para ele passar um período de treinamento, vendendo sonhos errados, vendendo sonhos não, vendendo pesadelos. Eu acho isso aí muito ruim. Como acho também, não tenho medo de falar, porque a gente conhece todo mundo, aqui no Espírito Santo tem muita gente falando mentira, tem muita gente fazendo marketing de redes sociais, que é fácil fazer uma arte bonita hoje, é fácil fazer um uniformezinho bonito, é fácil pegar um ônibus e ir lá no Rio de Janeiro, tirar uma foto no CT do Flamengo, ou ir lá em Minas fazer uma foto no CT do Cruzeiro, como fosse um gestor de categoria de base. E aí, se você procurar saber, são pessoas que, na minha opinião, não têm credibilidade. E aí, assim, a opinião minha, vocês têm credibilidade. Quando olha a sua história, Cosme, não é só o treinador do Serra, mas é o cara que sempre foi, além do pai do Matheus, mas foi o pai de muitos meninos desses. Como o Matheus, como o Thiago. O CTCE, que é o trabalho de parceria com o Vitória, muitos meninos hoje, de repente, nem estariam mais aqui, né? Poderiam ser mortos, poderiam ter ido para o caminho do tráfico, e vocês resgataram vidas.
Eu acho isso muito importante. A história de vocês. O Matheus, eu posso falar tranquilamente, está indo no mesmo caminho. Entendeu? Acho que você tem condição de treinar qualquer equipe profissional hoje, na minha opinião. E o Thiago, um cara que tem um coração enorme, é vitória, é empreendedor. Então, assim, existem pessoas sérias. E eu acho que quem é jogador da base, quem é pai, principalmente, tem que cuidar. Eu acho que quando você. É igual quando você bota seu filho na escola. Quando você bota seu filho na escola, você está colocando seu filho ali para 3, 4 horas, né, ser cuidado por outras pessoas. Você tem que ter um cuidado. Quando você coloca o seu garoto na base, você está botando pessoas para cuidar dele também. E eu acho que esse trabalho do Vitória na base, que foi porque eu resolvi ajudar, é porque tem pessoas que têm credibilidade. E isso eu acho que é o mais importante. Tanto que eu falo, quando eu cito o exemplo do Cesini, porque é recente, eu vim esse ano, eu acho legal, eu acho importante pela história dele, que ele veio pequeno para o CTCE, vocês formaram, esse ano tem uma Série D de brasileiro, é uma outra vitrine, é Série D, mas vão ter times de Minas, vão ter times do Rio de Janeiro. Você citou aí o time de 2008 da Desportiva, que tinha o Chiesa. Chiesa se destacou na Desportiva, foi pro Americano, foi pro Fluminense e fez uma carreira. Então, essa questão da credibilidade do Vitória, eu acho que é o, né, de quem está na frente como vocês, eu acho que é o grande diferencial. Vocês não vendem sonhos. E eu vejo muita gente que adora botar desculpa em tudo. Ah, não tem isso, não tem que não. Futebol é realmente, quem realmente projeta ser um atleta, tem que entregar resultado. Tem que entregar resultado. O exemplo do Cesini esse ano, ele entregou resultado. Ele ficou praticamente, eu acho que ele não jogou no Campeonato Capixaba, eu vi muito pouco. Ele teve uma oportunidade, olha, Deus cria as oportunidades. Ele teve uma oportunidade num jogo importante, num jogo que complicado, e ele em poucos minutos aproveitou a oportunidade, porque ele estava preparado para aquela oportunidade. E não foi preparado porque só pelo Vitória profissional, ele foi preparado lá atrás. Ele foi preparado no CTCE, ele disputou vários campeonatos de categoria, ele teve conselho de vocês, tenho certeza que várias vezes vocês puxaram a orelha dele. Muitas vezes esses meninos, às vezes, quer deixar de treinar, quer desistir, vocês estão ali. Então, isso eu acho importante. E o Cesini foi a revelação da Copa Espírito Santo. Ele é um cara que muda o jogo. Que, aliás, o Rafael Soriano, na minha opinião, tem uma característica legal. Quando dá 15 minutos do segundo tempo, ele já começa a mudar o time para continuar a intensidade. E todas as vezes que o Cesini entra em campo, a intensidade do jogo aumenta. E isso é importante. Então, assim, eu acho que essa questão da credibilidade do trabalho de vocês é muito importante e é uma das coisas que mais está fazendo falta hoje, não só no futebol, mas no cenário que a gente tem visto. Estou fazendo esse desabafo, faço de coração, mas eu acho muito importante deixar esse recado aqui. Quem está no Vitória hoje nas categorias de base são pessoas do bem e que têm credibilidade. Quem realmente quer aproveitar a oportunidade, na minha opinião, tem que ir para a base do Vitória. Então, vou deixar as considerações finais de cada um de vocês. Quero agradecer muito, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. É um aprendizado, é uma honra e eu tenho certeza absoluta. O Vitória da categoria de base vai crescer cada vez mais. Eu tenho certeza que se teve uma emenda esse ano, Thiago, eu tenho certeza que terão outras. Porque não é só um trabalho de resultado de futebol. É um trabalho social sério. E eu acho que quem está dando uma emenda, o cara que é patrocinador, vai ter a questão da lei de incentivo do esporte. Eu tenho certeza que tem muitos empresários que querem apostar num projeto social. As categorias de base do Vitória é um exemplo. Eu acho que precisa ter investimentos nessa questão das categorias de base. Falamos vários casos aqui, dos atletas, como o Cesini, mas também como o Martins e como o Daz. Está chegando o Rodrigo Rossi também, a seu convite, que é um menino muito bom. Mas o Vitória nas categorias de base cria oportunidade, transforma vidas. E isso é o mais importante. Então, só não aproveita a oportunidade, como o professor Cosme Eduardo falou, quem não quer. Então, é esse o recado que eu gostaria de deixar e deixar as considerações finais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Andrezão, só agradecer mesmo o convite, a oportunidade de estar aqui falando para o seu público um pouquinho sobre o trabalho das categorias de base
e desejar que você continue conosco aí, que você foi um reforço muito importante, está sempre apoiando as categorias de base e não só junto ao Vitória, você é uma pessoa super importante para a sociedade em geral. Você é um cara que sempre buscou o bem comum e você é um cara muito importante e necessário para a nossa cidade, para o nosso estado. Lembrando também que o Vitória está dando um passo importantíssimo, André, para o crescimento do clube. Sábado agora, amanhã, né, tem a inauguração das novas arquibancadas. O Vitória já está virando outra arena. Tá lindão o campo lá, um espetáculo. A garotada tá doida para ir lá fazer algum jogo lá. Obviamente, parabenizar mais uma vez a diretoria, o Perovano, o Guto, o pessoal que tem corrido atrás, né? De tudo isso aí, Ademar, enfim, os colaboradores, a diretoria toda no total lá, porque estão fazendo um trabalho muito legal e o Vitória merece. E o torcedor do Vitória, assim como eu, apaixonado desde criança, né? Merece também. A Vitória tá ficando muito bonito. Parabéns a todos envolvidos lá. Só fazer uma complementação, né? Que amanhã inaugura as novas arquibancadas do Vitória. 2026 o Vitória participa da Série D, né? No Campeonato Brasileiro novamente. E eu queria deixar um recado aí, você que é sub-17, você que é sub-20, se você vier treinar aqui no Vitória categoria de base e se destacar logo nos 3 primeiros meses, você pode fazer parte do elenco do Vitória, no Capixabão, na Série D. Só depende de você o que aproveitar a oportunidade. Então vem pro Vitória, vem pro clube que forma talentos e dá oportunidades. Matheus, seu fechamento aí, sua fala final. Aproveitando o gancho que você falou agora, André, quinta-feira que vem a gente tem um coletivo contra o profissional. Então, assim, o Vitória, ele dá oportunidades, né? Então, pode ter certeza que quem caminha conosco, pelo menos oportunidades vai ter. Então, queria mais uma vez aqui, André, agradecer, né, o convite, poder estar falando aqui do nosso trabalho, poder falando do Vitória. Quero mandar um abraço para os meninos da comissão que, né, não puderam estar aqui, né? Tem o Martins, tem o Dazi, tem o Rodrigo que está chegando agora, tem o Caio, tem o Uriel também que estão conosco aí ajudando. E eu queria, assim como você fez um desabafo, você me permita fazer um também. Com certeza. Eu gostaria de mandar um recado para algumas pessoas. O tempo de vocês tirarem jogador do Vitória está acabando. Infelizmente, a gente, durante toda essa trajetória, perdemos muitos atletas por N questões, principalmente estruturais. E recentemente, a gente, com a oportunidade que a gente está falando, a gente deu oportunidade para certas pessoas que acabaram não deixando uma boa imagem aqui dentro para nós do seu trabalho e acabou trincando um pouco um pilar do nosso trabalho de base. Mas eu quero deixar um recado para esse grupo especificamente aí e para algumas pessoas que já infelizmente acabaram vindo aqui aliciando atletas, né, do Vitória e acabam levando para outros lugares, que esse tempo está acabando. Esse tempo está acabando. Graças a Deus, o nosso trabalho está se estruturando cada vez mais. Muito devido ao trabalho que Thiago tem feito, junto à diretoria do Vitória, corrida atrás, junto com meu pai. E a credibilidade, André, eu acredito que é o fator primordial, porque sabe o que acontece? Infelizmente, isso é com um misto de tristeza e alegria que eu falo. Tristeza por quê? Porque nós já perdemos muitos bons atletas que hoje poderiam ter sido um Cezine, um Kaique, e que infelizmente não foram aproveitados no clube porque acabaram saindo antes. E que com certeza, se tivessem perseverado um pouquinho mais, teriam suas oportunidades. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acredito muito que essa reestruturação que a gente tem passado pelas categorias de base, pela figura do Thiago, do meu pai, a sua colaboração e a força que a diretoria, né, tem dado, eu tenho certeza que vai nos apoiar cada vez mais, vão render bons frutos, sabe por quê? Porque 90% desses atletas que acabam saindo no meio do caminho, sabe o que acontece? Depois de um ano e meio, eles retornam, cara. Eles retornam.
porque eles acabam batendo e vendo outras realidades. E sabe o que acontece com eles? Muitas vezes eu vou te falar aqui porque eu acho que dos três aqui eu sou o cara que mais tem acesso aos meninos. Eles sentem saudade, cara, do ambiente. Ah, pô, professor, acho que até no outro lugar lá tinha um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, mas, pô, o trabalho de vocês aqui é diferente, cara. Então, além desse recado, né, que eu gostaria de deixar frisado aqui, eu acredito muito que a partir do ano que vem a gente vai ter uma alavancagem aí no nosso trabalho. A gente, né, tem algumas reuniões para fazer até o final do ano para acabar de planejar certos caminhos que a gente tem para trilhar e acredito que Deus já tem honrado e vai honrar muito mais o nosso trabalho e acredito que a partir de 2026 vai ser um ano assim de uma guinada, uma virada que a gente vai ter aqui no nosso trabalho de base e deixar um abraço para os nossos atletas também, né? Qualquer dia também, se você quiser fazer o convite aí para os meninos também estarem aqui, acho que eles vão ter um prazer muito grande de bater um papo com você. Deixar um abraço para eles aí. Nós vamos intensificar esse projeto de comunicação na base, que é importante. E, só para terminar, em cima da sua fala, a gente tem alguns pensamentos parecidos, né, que muitos acham polêmico, mas eu acho que a verdade deve prevalecer. A vida é de escolhas. Simples e objetivo. Como você citou o caso do Cezine aí. A vida é de escolhas. Tá bom? Muito obrigado ao pessoal aí da diretoria da comissão de base do trabalho da categoria de base do Vitória. Muito obrigado a vocês que acompanham o podcast Conexão Espírito Santo e acompanhem o Vitória nas categorias de base, acompanhem o Vitória Futebol Clube, que vai ter uma temporada brilhante no ano de 2026.